A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional, o universo em desencanto e imunização racional. Volume 324 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está a planta de toda descida e a planta de toda subida para o seu verdadeiro estado natural, provado, comprovado com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações, como foi a descida, de todos se materializarem, e como é a subida para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Primeira mensagem. Agora aí está a cultura racional, desmaterializando o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por ser energia são eternos. Todos os habitantes do mundo racional, e por ser energia, têm vida própria. E assim também está sendo desenvolvido o raciocínio de todos, até ficar desenvolvido totalmente. E esse desenvolvimento está sendo ajudado por três potências: o verdadeiro Deus, a natureza e a energia racional, que está comandando a natureza. E todos animados, vendo e sabendo que o raciocínio está sendo desenvolvido por essas três potências. A animação de todos é muito grande, porque estão vendo e sabendo que o seu raciocínio em pouco tempo fica desmaterializado e pronto para voltar ao seu estado natural, que é no mundo racional. Hoje todos estão vivendo para essa finalidade, porque ninguém quer ser mais animal racional, pensador, sofredor e mortal. Todos agora querem voltar ao seu estado natural, porque passaram a se conhecer e passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais pensar e nem imaginar. Todos hoje querem ficar ligados à energia racional para voltar para o seu estado natural, porque a vida da matéria é uma vida sem garantias. E é por isso que ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, e nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, que estão fanatizados pelas filosofias, pelos feitos do pensamento, sem saber quem é o pensamento, e por essas ideologias e por esses idealismos, porque sabem que todos os feitos do pensamento e da imaginação foram feitos para a lapidação de todos que aí estão. E ninguém quer mais usar os feitos do pensamento e da imaginação, porque sabem que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E essa é a causa de todos serem sofredores imortais. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. O pensamento e a imaginação
duas máquinas de destruição para destruir os pensadores e imaginadores. E todos vendo e sabendo que os feitos dessas duas máquinas foram feitos para a lapidação de todos que aí estão. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para raciocinar e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos raciocinam somente isso, porque ninguém quer ser mais animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje todos querem voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje a vida é de realidade positiva. É o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. E por tudo ser assim, tinha que chegar o fim da vida da matéria. E o pensamento e a imaginação, duas máquinas de lapidação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim a matéria chegou no seu fim. Por quê? Porque estamos de mudança para o nosso verdadeiro estado natural. Estamos mudando dessa galáxia Terra para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Até que enfim chegou o fim da vida da matéria. Porque a matéria, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, tinha que ter o seu fim. E o fim é a volta de todos para o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. É por isso que na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. E chegou o fim de todos serem feitos por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, transformada em líquido que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, que é a volta de todos para o primeiro mundo, o mundo racional. E por isso hoje todos querem sentir e ver seu raciocínio desenvolvido, e sentir a despedida da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada despede-se do aparelho, numa despedida muito linda, pelo grande esforço que o aparelho fez para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional e que depois de desmaterializado volta para o seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada, porque sabe que tudo e todos terminam em nada. Hoje o tempo é pouco para voltar para o seu estado natural, porque chegou a solução da volta de todos para de onde todos são. Chegou o fim da matéria. Chegou o fim de todos serem assim de matéria. Porque aí está como é feita a volta de todos para o seu verdadeiro mundo, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos querem somente raciocinar. Ninguém quer mais pensar. Porque desenvolvendo o seu raciocínio, depois dele desenvolvido totalmente, passam a raciocinar. E passando a raciocinar, estão em ponto de dialogar com os habitantes do mundo racional. Porque chegou o fim de todos serem assim. Chegou o fim da vida da matéria. Hoje todos querem uma coisa só, é voltar ao seu estado natural porque passaram a se conhecer. E conhecer o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos tratam somente do que é útil na sua vida, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Hoje todos que já passaram a se conhecer, já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, só estão esperando seu raciocínio ficar totalmente desenvolvido para entrar em contato com os habitantes do mundo racional.
Hoje todos querem somente raciocinar, porque a humanidade está cansada de perder tempo na vida da matéria. Está cansada de perder tempo nesse nada. E as pessoas, por viverem desconhecidas de si mesmas, pensavam que a vida era essa mesma, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Então, pensavam que a vida era essa mesma, por não conhecer o seu verdadeiro estado natural. O verdadeiro estado natural é no primeiro mundo, o mundo racional. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tinha o direito de viver. Por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida passageira e provisória. E por isso ninguém tinha o direito de viver fora do seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão vibrando de alegria, por saberem que estão se aprontando para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Encontraram a solução da vida, e da vida eterna, e da vida de matéria. Hoje os que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, fazem o julgamento da vida racionalmente, raciocinando e dizendo: até que enfim chegou o fim de sermos assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: fomos traídos pelo pensamento e a imaginação, porque julgávamos que a vida fosse essa mesma. Hoje é que estamos conhecendo a verdadeira vida e o verdadeiro estado natural e como voltar para ele. Porque ninguém quer mais nada com o pensamento nem a imaginação. O pensamento e a imaginação foram, e é essa grande lapidação, para preparar todos para, depois de preparados, estarem em condições de voltarem ao seu estado natural. Hoje o natural é tudo, porque o natural de todos é eterno. E todos fazendo tudo o que podem para voltar à eternidade. Hoje o tudo da vida é raciocinar e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, porque todos estão fartos da vida da matéria, por ninguém ter garantias de vida. Tanto morre o recém-nascido como o jovem, como um ancião. E aí está o porquê que ninguém tem o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Todos estão estudando com persistência na leitura para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional. E por isso todos hoje querem somente raciocinar. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque ninguém quer mais perder tempo na vida provisória da matéria. A matéria não interessa mais a todos que já passaram a se conhecer, porque todos que já passaram a se conhecer querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. As três máquinas que todos têm dentro da cabeça. A energia magnética foi feita para desenvolver a imaginação. A energia elétrica foi feita para desenvolver o pensamento. E a energia racional foi feita para desenvolver o raciocínio. E quem conhece essas três mecânicas estão prontos para desenvolver o seu raciocínio e desenvolver a desmaterialização do habitante do mundo racional. Agora chegou os últimos suspiros da vida do pensador. Porque chegou o fim da vida da matéria. Porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. Na matéria tudo é assim. E por ser assim tinha que chegar o fim da vida da matéria. Porque tudo que é de matéria está fora do seu estado natural. O natural de todos é de energia.
de habitantes do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria, por ser um ser transitório, tinha que chegar ao fim dela, como chegou agora na fase da era do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje sim está provado e comprovado com base com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações que a matéria chegou no seu fim. E tinha que chegar o fim da matéria, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Tinha que chegar o seu fim e chegou, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim, por estar fora do nosso verdadeiro estado natural. E por isso todos hoje que passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. É o que está interessando a todos que já passaram a se conhecer. Saber como voltar para o seu estado natural. Todos que já passaram a se conhecer querem que todos que vivem desconhecidos de si mesmos passem a se conhecer, para saber como voltar para o seu estado natural. Que é muito triste viver sem saber dizer o porquê está vivendo. Hoje a vida da matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque na matéria tudo é assim. Tudo por quê? Por estar fora do seu verdadeiro estado natural. O estado natural de todos é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, e por isso de vida passageira e provisória. Hoje todos estão de posse do verdadeiro mapa de sua situação, todos sabendo por que todos assim são e de onde vieram e para onde vão. Hoje todos com o mapa nas mãos do seu verdadeiro estado natural. E por estarem com o mapa do seu verdadeiro estado natural, sabem como voltar para o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos sabendo que chegou o fim da matéria, com base com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações aí na cultura racional, que é uma cultura para desenvolver o raciocínio de todos, uma cultura do verdadeiro estado natural de todos, em que todos estão vibrando depois que passaram a se conhecer. Hoje continuam na categoria de bicho racional todos que se recusam a se conhecer. E quem está na categoria de bicho racional é porque está ligado a essas duas energias do chão. E ligados a essas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão, se transformando para a categoria de bicho irracional. Tudo isto é preciso ser muito repetido, para que todos passem a se conhecer o mais depressa possível. Hoje a vibração é racional, e a humanidade está tratando de saber quem é o raciocínio, quem é a mecânica racional. Só no conhecer a mecânica racional já sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje toda a humanidade passou a conhecer o porquê destinado e a solução verdadeira dele. Embora estejam aí materializados, mas passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é a coisa mais importante que existe. Está aí a solução da vida, definida e definitiva. Hoje ninguém tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. O tempo é pouco para desenvolver o seu raciocínio. E o tempo é pouco para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E todos querem sentir essa energia desmaterializada e que depois dela ser desmaterializada, volte ao seu estado natural, que é o mundo racional. Segunda mensagem.
No desenvolvimento do raciocínio está o verdadeiro equilíbrio dos seres humanos. Então aí encontrarão a paz verdadeira, o amor verdadeiro, a fraternidade verdadeira e a concórdia universal pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque ninguém pode viver desequilibrado. E o pensamento e a imaginação sempre conservou o desequilíbrio da humanidade, porque são duas máquinas de lapidação. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto, porque sabem que o raciocínio é o dono da vida, que aí está materializado em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Porque o causador dessa mecânica material e dessa mecânica celeste é a energia que se materializou como máquina do raciocínio, sendo essa energia um habitante do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer fazem tudo o que podem para fazer com que todos passem a se conhecer. Porque viver nesse mundo desconhecido de si mesmo não dá para viver assim. Porque a categoria de todos é de bicho racional dividida em duas classes. E quem vive como bicho vive uns contra os outros, não satisfeitos, destruindo uns aos outros. Os bichos mais poderosos destroem os bichos mais fracos. E por isso todos que já passaram a se conhecer estão fazendo por onde que todos passem a se conhecer. Porque como bichos ninguém pode viver. Porque basta ser bicho para ser um guerreiro. Guerreando a vida inteira por esse nada que aparenta tudo ser. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para fazer com que todos passem a se conhecer. Hoje o tudo do tudo da vida está no se conhecer. Porque todos que já passaram a se conhecer sabem que seu raciocínio está sendo desenvolvido por três potências poderosíssimas. E isto anima muito todos que já passaram a se conhecer. Ninguém pode viver desconhecido de si mesmo. Porque quem vive desconhecido de si mesmo não sabe por que vive. E por não saber o porquê vive, é um verdadeiro bicho. Todos vivendo como bichos uns contra os outros, e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. E para deixarem de ser bicho racional, tem que se conhecer para desenvolver o seu raciocínio e desenvolver o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. O mundo do seu verdadeiro estado natural. E por ser energia tem vida eterna. E aí está como todos têm condições de voltar ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Estão fazendo tudo o que podem para que todos passem a se conhecer. E aí está a verdadeira solução da vida eterna. Porque basta ser energia para serem eternos. Por serem eternos, têm vida própria. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque com o raciocínio desenvolvido, a vida tem solução definida e definitiva. Porque a matéria já chegou no seu fim, que foi comandada na fase do segundo milênio pela energia elétrico-magnética, que foram duas máquinas de lapidação, preparando todos para a fase que estava a caminho de chegar, que é a era do terceiro milênio. E na era do terceiro milênio, é a era de toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão aí nesta classe de animal racional, por serem de raça racional, é que é a razão da vida. A razão da vida é racional. Racional é a razão de todos que aí estão. Que desenvolvendo o raciocínio,
todos encontrarão a razão da vida e do porquê todos assim são, e de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. E é por isso que todos que podem estão fazendo tudo o que podem para que todos passem a se conhecer. Porque é muito triste viver na categoria de bicho racional. Viver como bicho, a vida se torna um inferno. Porque bicho não tem equilíbrio, basta ser bicho para ser desequilibrado. E como bicho, vivendo como bicho, o brigueiro entre os bichos não cessará. Hoje todos têm que desenvolver o seu raciocínio para saber como voltar para o seu estado natural. Porque desenvolvendo o raciocínio, conhece a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E aí está a solução da volta de todos ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém de matéria tem o direito de viver. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, são destruídos pelos desacertos do pensamento. São destruídos pelos feitos do pensamento e da imaginação, e são destruídos pela velhice, porque o estado verdadeiro natural é de energia e não de matéria. E por isso que ninguém na matéria tem o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Vou tratar agora de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, essa energia está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. O mundo do seu verdadeiro estado natural. E por ser energia são eternos. E por ser energia têm vida própria. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais a vida do pensamento. E sabendo que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação para preparar, por meio dessa lapidação pavorosa, preparar todos para serem recuperados pela era do terceiro milênio. Hoje todos já passaram a se conhecer ao que estão tratando de fazer. E tratando de levar essa cultura racional, a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Vivendo nessa categoria ridícula de bicho racional, dividido em duas classes, racional e irracional. Porque viver como bicho é a coisa pior que existe. Porque bicho não tem sossego nem dá sossego a ninguém. E por isso vivem uns contra os outros, e os mais fortes destruindo os mais fracos com o poder do fogo. E por isso estão atravessando essa era do fogo, que é a era de salve-se quem puder e se puder. Porque são filhos do fogo. São feitos pela energia elétrica e magnética. Essas duas energias transformadas em líquido que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto, que como bichos ninguém tem condições de viver. Só tem condições de viver desenvolvendo o raciocínio que trará o verdadeiro equilíbrio para todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo e nem horas, nem chuva e nem sol, e nem distância para levar esse conhecimento seja lá onde for. Porque passaram a se conhecer e sabem que é um verdadeiro dever, por ser uma cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Um mundo que seus habitantes deram causa a essa mecânica racional e a essa mecânica celeste, e uns tantos habitantes que entraram por essa planície
pela liberdade que tinham por não estar pronta para entrar em progresso. E por não estar pronta para entrar em progresso, se transformou em matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim deixamos de ser assim, porque aí está o conhecimento do nosso verdadeiro estado natural, a volta de todos para o seu estado natural que é de energia. E por ser de energia todos são eternos. E por ser energia todos têm vida própria. Hoje ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida. Hoje todos só tratam das coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Hoje o tempo é pouco para tratar de desenvolver o raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional com persistência para tratar dessas duas coisas importantes de sua vida, que é o desenvolvimento do raciocínio e a desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia. E por ser energia, todos os habitantes do mundo racional são eternos. Hoje todos querem sentir o seu raciocínio desenvolvido e essa energia despedir-se do aparelho elétrico e magnético. A grande alegria que esse aparelho elétrico e magnético pode alcançar. Não há alegria maior do que esta, saber como voltar para o seu estado natural. Não há alegria mais importante do que essa. O habitante do mundo racional se despedir da matéria e a pessoa ter ciência de que o habitante do mundo racional, que estava materializado em forma de máquina do raciocínio, já foi para o seu estado natural. Alegria maior do que esta não existe. E o seu raciocínio desenvolvido e se comunicando com os habitantes do mundo racional e com os habitantes que aparecem aí no firmamento, anunciando a fase da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Maior alegria do que esta não existe. E é por isso que muitos não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco e muito pouco para tratar das coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Hoje todos que passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando mais da vida da matéria, porque a vida da matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Porque a matéria sempre foi assim, sempre teve princípio e teve fim. E agora, com a fase da era do terceiro milênio, chegou o fim da vida da matéria, porque aí está o conhecimento do verdadeiro estado natural de todos e como voltar ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim dessa categoria de bicho racional, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber o porquê que aqui na matéria estamos, e a saber como voltar para o nosso estado natural, porque a matéria chegou ao seu fim, chegou o fim do pensamento e da imaginação, porque a fase agora que está na Terra é a fase do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de transmitir esse conhecimento a todos que estão vivendo o desconhecido de si mesmos. E por isso não sabem quem são, não sabem o porquê que assim são. Não sabem de onde vieram nem para onde vão, nem para onde iam,
por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E muitos ainda estão fanatizados por essas infinidades de filosofias diferentes umas das outras, e fanatizados pelas suas ideias, pelos seus idealismos, por convicções do pensamento, aumentando assim o sofrimento, porque estão sendo orientados por duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão convencidos desta realidade absoluta por ter base, lógica, uma infinidade de provas e comprovações. E por isso hoje todos só tratam das coisas necessárias, que é o trabalho, porque ninguém pode viver sem trabalhar para a sua sobrevivência. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, não medem sacrifícios, não medem despesas, não medem tempo nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento do verdadeiro Deus a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E por isso hoje todos que passaram a se conhecer cumprem o dever racional de fazer propaganda da cultura racional, que aí está à volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque sabem que não adianta nada ser materialista. Não adianta nada esse apego às coisas materiais, porque sabe que o pensamento divide e o raciocínio une toda a humanidade. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um verdadeiro paraíso racional. Enquanto pensar e imaginar, o inferno na Terra continuará, o inferno da vida de todos. Hoje todos, para deixarem de ser assim e viver nesse inferno, têm que desenvolver o seu raciocínio para que a Terra se torne um verdadeiro paraíso racional. E para a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado, volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos os habitantes do mundo racional são eternos. E além de serem eternos, têm vida própria. Aí na matéria que todos precisam de tudo e de todos para poderem viver, e por isso necessitam uns dos outros. Essa é a vida que está fora do seu verdadeiro estado natural. Que a vida do seu verdadeiro estado natural é muito diferente, porque o natural de todos é de energia e não de matéria. E por isso, antes de ser matéria, era energia racional. E antes de ser máquina elétrica e magnética, esse conjunto de máquinas elétrica e magnética era a energia elétrica e magnética que se transformou em matéria. E quem foram os causadores? Todos que aí estão materializados em forma de máquina do raciocínio. Estão aí sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Porque o raciocínio é o causador dessa mecânica material e dessa mecânica celeste. E por isso estão aí penando, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Então não estão vendo que o verdadeiro Deus não ia fazer todos como sofredores imortais? O verdadeiro Deus é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Então não estão vendo que o verdadeiro Deus, que é puro, limpo e perfeito, não ia fazer uma deformação dessas de todos imperfeitos e cheios de defeitos? E é por isso que o verdadeiro estado natural de todos é de energia e não de matéria. E por serem energia são eternos, e por serem eternos têm vida própria.
Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto claramente, divinamente e positivamente, porque o raciocínio é a parte positiva da vida, mas da vida eterna. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver. Vivem porque têm vida, mas ninguém sabe o porquê da vida. Os que vivem desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim de todos serem assim, condenados a sofrer e condenados à morte, e sem saber por que ninguém tinha o direito de viver. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, e aí está ela, provada e comprovada com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações. Mas até que enfim chegou o fim de todos serem assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim esta vida de matéria teve solução e teve o seu fim, porque a matéria sempre foi uma coisa instável por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso a vida na matéria sempre foi instável. Para morrer, ninguém tinha idade. Segunda lição do volume 324 do Histórico, página 31. Todos que já leram esta obra toda da cultura do verdadeiro Deus estão de posse de toda planta da descida e de toda planta da subida para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E é por isso que ninguém tem o direito de viver na matéria, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Terceira mensagem. Por a natureza ser de transformações, essa é a causa de estarem na categoria de bicho racional e se transformarem para a categoria de bicho irracional. Por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver na matéria. O natural de todos é de energia e não de matéria. E por isso agora todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional com persistência para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E por serem energia, todos os habitantes do mundo racional são eternos, por terem vida própria. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, tratando de desenvolver o seu raciocínio, como a energia elétrica desenvolveu o pensamento, para depois de seu raciocínio, todos estiverem raciocinando, a Terra passará a ser um paraíso racional, terminando assim as ambições, a ganância da vida do nada. Terminando todos os defeitos da bicharada do chão, por estarem com seu raciocínio desenvolvido totalmente. E por estarem com seu raciocínio desenvolvido totalmente, é porque estão ligados à energia racional. E a energia racional é a energia do verdadeiro Deus. É uma energia espacial e por isso o verdadeiro Deus está em todos os lugares. E por estarem ligados à energia racional, passarão a transitar no espaço, porque a energia racional é uma energia espacial. Hoje todos que já passaram a se conhecer só tratam das coisas úteis que é o trabalho para a sua sobrevivência, porque todos os bichos têm que trabalhar para manter a sua sobrevivência. Todos os bichos trabalham para se alimentar. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, todos os bichos têm que trabalhar para sobreviverem. E assim é a vida da bicharada do chão, que seja animal racional, quer seja o animal irracional. Todos trabalham para a sua sobrevivência.
Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto, que a vida é do trabalho. Quem não trabalha não tem condições de sobreviver. E a bicharada do chão tem uma infinidade de profissões e cada qual na sua para a sua sobrevivência. Os bichos mais fortes se alimentam com os bichos mais fracos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão se preparando para depois de preparados voltarem ao seu estado natural. Todos querem o seu raciocínio desenvolvido, como está desenvolvido pela energia elétrica, o pensamento e a imaginação, que são duas máquinas de lapidação preparando a bicharada do chão para ser recuperada pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso, aí estão nessa classe de animal racional, por estarem na categoria de bicho racional, sendo a categoria a causa das duas classes, porque são feitas do sêmen, por essas duas energias do chão elétrico e magnética, que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquinas elétrica e magnética. Para ver que antes de ser máquina elétrica e magnética, era energia elétrica e magnética. Antes de ser máquina do raciocínio, era energia racional habitante do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o mundo racional. E por ser energia são eternos e têm vida própria. Porque a energia não depende de coisa nenhuma para viver. Basta ser energia para ter vida própria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. O tudo do tudo da vida está no se conhecer. Porque a pessoa que passou a se conhecer tem toda a planta completa dessa descida, até se transformar em matéria e toda a planta completa da volta para o seu estado natural. E por isso todos de posse dessas duas plantas, dessa deformação racional e dessa volta para o seu estado natural, faz com que todos procurem se conhecer com grande persistência na leitura para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, procurando desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, porque ninguém está aguentando mais a vida insuportável da matéria, porque é o puro sofrimento. E todos sabendo que no seu verdadeiro estado natural não há sofrimento de espécie algum, porque são puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza. E todos fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, fazendo também com que todos que vivem desconhecidos de si mesmos passem a se conhecer. E por isso fazem a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras, fazendo com que todos passem a se conhecer. E por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, porque todos precisam se conhecer. Porque vivendo desconhecidos de si mesmos, ligados nessas duas energias do chão, continuam a viver aí no chão, e se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E por isso ninguém mede despesas nem distância, para levar esse grande tesouro da humanidade, do verdadeiro Deus, a todos que precisam e necessitam de se conhecer, para deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal sem saber porquê. Hoje é como estão vendo.
todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas para fazer com que toda a humanidade passe a se conhecer. Por isso não medem despesas nem distância, para levar as mensagens do verdadeiro Deus a todos que vivem desconhecidos de si mesmos. Hoje encontraram a solução da vida real, que é o seu verdadeiro estado natural, que não é esse de matéria. E por não ser esse de matéria, é que ninguém tem o direito de viver na matéria. E por isso, para morrer não tem idade. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Ainda mais esse grande tesouro. E por ser um grande tesouro, tem base, tem lógica e tem uma infinidade de provas e comprovações. E por isso hoje todos estão de posse do maior tesouro do mundo, que é saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passou a se conhecer, a saber quem são, a saber de onde são, a saber o porquê todos assim são, a saber de onde vieram e a saber para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje chegou o maior tesouro do animal racional, que é conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele, e saber o porquê estão nessa classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal, sem direito de viver. A cultura racional é a cultura do maior tesouro do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque está de posse da planta do porquê estão assim nesta classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal e sem direito de viver como animal racional. Por ser um animal racional que está fora do seu estado natural, por isso são assim, dentro desta deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão de posse da planta da descida e da planta da subida para o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje todos que já alcançaram esse alto nível de cultura racional não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, porque sabe que tudo e todos terminam em nada, e sabem o porquê tudo é assim, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber por que somos assim, e como deixar de sermos assim e voltarmos ao nosso estado natural. Este é um grande tesouro do verdadeiro Deus e por isso todos muito animados, porque sabem que o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, e a natureza e a energia racional, estão tratando de desenvolver o raciocínio de todos e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia tem vida eterna e tem vida própria. Porque o que é eterno tem vida própria. Hoje todos sabendo por que ficaram assim. O porquê dessa deformação racional. O porquê que ficaram assim como animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, até que chegou o fim da matéria. Porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. E tinha que chegar o seu fim por todos estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer de ir raciocinando um para o outro, quando estivermos desenvolvidos como está o pensamento pela energia elétrica, estaremos prontos para voltar para o nosso verdadeiro estado natural. E por o pensamento ter sido desenvolvido demais, é que chegou ao ponto que chegaram fazendo o átomo. O pensamento fazendo o átomo para a destruição da humanidade.
porque o pensamento se desenvolveu demais e por isso passou dos limites. Começaram a fazer tudo para se destruir. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Quando estivermos com o raciocínio desenvolvido como está o pensamento, a vida será um paraíso racional. Haverá paz, amor, fraternidade entre todos e concórdia universal pelo desenvolvimento do raciocínio. E já estaremos com um habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Essa energia já está pronta para voltar ao seu estado natural. E assim todos mudando da matéria para o seu verdadeiro estado natural. E essa energia falando com o aparelho, agradecendo a persistência na leitura e se despedindo lindamente do aparelho, por voltar ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer não estão mais agarrados à matéria como viviam como verdadeiros materialistas agarrados à matéria. Os que viviam agarrados à matéria, sabendo hoje o que a matéria é. A matéria não é de ninguém, por isso ninguém tem o direito de viver, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos sabendo que a matéria é uma deformação racional. Racional por quê? Porque é de origem racional. Todos são de origem racional. E por isso está aí a fase do verdadeiro Deus, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos e tudo ser de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer só raciocinam em voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque o natural tudo é, e fora do natural nada é. O natural é eterno e tem vida própria, e fora do natural ninguém tem o direito de viver. Por isso já foi feita uma infinidade de comparações, provando e comprovando, com base, com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, do porquê que ninguém tem o direito de viver fora do seu verdadeiro estado natural. Porque o estado natural é de energia e não de matéria. E aí está a planta completa de como foi que se deformaram em animal racional. Hoje todos têm em suas mãos a planta completa dessa deformação racional e a planta completa de como voltar ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que a matéria é um ser simbólico, por ter vida provisória e passageira. Todos aí de passagem, por não conhecer o seu verdadeiro estado natural, como estão conhecendo hoje, na cultura do verdadeiro Deus, na cultura racional. Tudo bem esclarecido, porque todo bicho, por ser bicho, é confuso. Por estarem nessa categoria de bicho racional é que fazem confusões de tudo. E por isso esse conhecimento é esclarecido de todas as formas, de todas as maneiras e de todo jeito. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de viver agarrado na matéria, porque deixaram de ser materialistas, porque sabe que a matéria é um ser que está fora do seu estado natural e que por isso ninguém tem o direito de viver. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Aí está esclarecido na cultura racional, com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações, o porquê somos assim, e o porquê ficamos assim, o porquê estamos assim. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ligados ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias do habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Quem está com os livros do verdadeiro Deus nas mãos, que é a cultura racional, está ligado ao verdadeiro Deus.
estando ligado ao verdadeiro Deus, não teme coisa nenhuma do magnético, porque tem com quem contar e onde se agarrar. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. E quem está pensando e imaginando, está ligado a essas duas máquinas de lapidação, que são essas duas energias do chão. Continuam a sofrer e padecer. Agora os que estão ligados ao verdadeiro Deus têm com quem contar e onde se agarrar. Não vive mais por conta do à toa. Por conta do à toa, estão vivendo os que estão ligados nessas duas energias do chão. E por isso estão vivendo com as maiores dificuldades que podem existir, penando demais, sofrendo demais, desesperados demais e agoniados demais. Agora os que estão por conta do verdadeiro Deus, esses têm com quem contar e onde se agarrar. Já não sofrem tanto quanto os que estão ligados a essas duas máquinas de lapidação, porque estão procurando se ligar à energia racional, à energia positiva, à energia que não falha nem falta. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isso, porque já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, porque já tomaram conhecimento por intermédio de toda esta obra divina. E por isso muitos que já leram a obra toda já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, a ponto de começarem a acertar em tudo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, eu já estou começando a acertar em tudo, porque o meu raciocínio já está bem desenvolvido. E quando estiver com o raciocínio desenvolvido, como está o pensamento pela energia magnética, não haverá mais desacertos de espécie nenhuma, porque já estão raciocinando totalmente. Agora, pensando e imaginando, estão ligados a essas duas energias do chão e estão sendo lapidados por elas.